Vamos lá, coordenador, vamos entender as principais esteiras, né? O teu processo de estruturação, construção da metodologia da academia. E a gente hoje chama esteira de entrega, porque de fato é uma esteira que ela vai de uma fase até 12 ou 18, entendendo que essa progressão, ela de fato é do cara da fase 1 que não é treinado, o cara sedentário, aquele cara que a nível de comportamento é a primeira vez que procura uma academia, até o cara mais treinado, que pode chegar até a fase 18, dependendo da esteira. Então a gente vai ver as principais esteiras aqui agora e você vai entender como é a construção dessa esteira, né, qual a importância dela, por que ela foi construída e como o MQV faz a seleção das esteiras baseado nos selos, né? Por isso que é importante a gente entender o selo. O selo é comportamento. Esteira é determinada por comportamento. O comportamento, a persona é o que qualifica a esteira e a treinabilidade e fadiga é o que determina a fase. A gente vai ver isso com calma. Aqui nesse módulo de prescrição e metodologia, tá? Caso na tua senha aí tenha a liberação para ter acesso às esteiras, você vai clicar e ele vai abrir aqui esse módulo com algumas estatísticas baseadas no teu cadastro. Então, aqui eu tenho mais de 380 exercícios cadastrados, mais de 276 fichas cadastradas. Né? Então, tem uma série de estatísticas aqui que fala grupo muscular, espaços mais prescritos ou com exercícios mais cadastrados. Então, você vê aqui que eu tenho um volume de exercícios para coxa, abdômen, são os 3 mais. Então, todos os exercícios para o grupo muscular, existe estatística para isso, para você que está coordenando entender, né, o teu processo de entrega, saber se eu tenho volume de exercício para o grupo muscular versus equipamento suficiente para dar conta disso, né, uma coisa que nunca passou na cabeça da coordenação, e isso é importante entender porque isso tem a ver com logística, né, ter exercícios cadastrados que são utilizados na tua prescrição, aonde às vezes gera gargalo de espaços ou de equipamento. Isso é muito comum em academia, isso é muito fácil de ser explicado, porque não é reparado, não é visto, não é analisado a prescrição versus capacidade de entrega versus logística, né? Sem contar que também a gente começa a perceber numa esteira que você tem condição de fazer aquele cara menos sedentário, ou o cara de qualidade de vida, encontrar menos com o cara da maromba, o cara da performance. Então esse desalinhamento de encontros, ele é importante quando você tem uma esteira bem estruturada, ou esteiras bem estruturadas, para que realmente você tenha ali um conforto maior para o teu cliente. Senão vai ter sempre a necessidade de ter mais equipamento, às vezes o espaço não comporta, às vezes não faz sentido, né? Posso afirmar que uma boa parte das necessidades de equipamento é erro de prescrição no aspecto de logística. Prescrição inadequada versus esteiras e personas, né? E que isso não é visto na logística porque realmente nunca foi pensado nisso. Normalmente você entra lá e sai prescrevendo, né, sem nenhum critério aparente quanto a entender quais são as máquinas, os espaços, né, as metodologias que podem ser usadas, que vai gerar gargalo ou não para o teu negócio e que pode ter outras formas de fazer isso com a mesma perspectiva de resultado, sem que gere esse desconforto para o cliente, tá? Então, no primeiro momento, né, eu vou direto aqui para as esteiras para a gente entender a importância, mas existe todo um processo no treinamento do MQV para você cadastrar os teus exercícios, as tuas aulas coletivas, as tuas fichas de treinos, para daí, baseado nisso, a gente estruturar as nossas esteiras. Então, aqui eu tenho, por exemplo, infinidade, essas 276 fichas, estão aqui cadastrados, ó. Corrida de rua, a ficha de condicionamento, corrida de rua, ficha 1. Ficha 1 quer dizer aquele cara que quer utilizar a metodologia de corrida, mas ele é sedentário, ele está afastado, ele nunca correu na vida, então ele precisa se preparar fisicamente para ter o processo de corrida. Eu não vou ensinar ele a correr, mas eu vou preparar essa pessoa para a corrida, entendendo que ele é muito sedentário, ele está começando agora o processo dele, então a ficha fase 1, e vai havendo aqui a progressão ou a evolução desse treinamento de corrida desse cliente. Então isso é as fichas de uma esteira de corrida, como eu tenho de corrida de rua, tenho do esporte, eu tenho de hipertrofia e definição, ó, feminino, vai ter o masculino, e na mesma lógica, ó, eu tenho hipertrofia e definição para performance feminino, ficha 1, 2, 3, 4 até a 12, né? Tem o masculino e aí por diante, né? Vamos ter aqui, ó, futebol, esporte, né? Futebol, a base do esporte, corrida de rua, os de hipertrofia,
evoluir aqui, ó, qualidade de vida na mesma ideia, ó, performance que vai até 18. Então todas essas são as fichas cadastradas para que você possa ter ali, deixa eu abrir um aqui, para que você possa ter de fato ali a visibilidade, ó, isso aqui é uma ficha de performance masculino fase 12, os benefícios na 24 horas, orientação do professor, se tem condição de ter isso, porque o MQV dispara um e-mail automaticamente quando a gente envia a ficha ou quando a gente troca de treino, então ele já dispara um e-mail da orientação do professor, entendendo, explicando por que a ficha tem tantas divisões, qual o propósito dessa ficha, qual o objetivo, ou o que é que você vai alcançar como resultado, então ele já tem toda a explicação, tá aqui a ficha na mão, pronta, para que você possa estruturar, ó, só masculino, só feminino, então tem todo um preparo para você entender por onde começa, toda essa ficha, todos esses treinos, eles já são preparados pensando na persona, da performance, em que fase esse cara se encontra. Quem define a persona e quem define a fase é o MQV, tá? O MQV vai definir isso baseado em várias informações, vários números combinados através das perguntas e das respostas. Para determinar uma esteira é selo. Então o selo, que são 8, determina que esteira. Então tem o selo do wellness, ele vai sugerir a minha esteira de qualidade de vida. Eu tenho o selo fitness, que ele vai sugerir a minha ficha de performance. Eu tenho o selo de condicionamento, né, que eu tenho uma esteira de condicionamento geral, que já é aquele cara que não é do fitness, não é o maromba, não é aquele cara que vive em função de dieta, entende de suplemento, é o cara que só quer ficar bem, gosta de academia, ao contrário de qualidade de vida, que não gosta de jeito nenhum, mas entende que precisa do exercício. São duas pessoas diferentes e você percebe que mesmo dentro da mesma fase, são prescrições diferentes. Porque se eu usar a mesma prescrição como a gente usa em academia, início intermediário avançado, eu vou acertar para um, mas já vou errar muito para outro. Por exemplo, qualidade de vida, não posso deixar o cara muito tempo dentro da só com musculação. A sugestão, prescrevendo outros espaços é muito importante. As aulas ou os treinos coletivos, tá? Então a sugestão de aulas ou treinos coletivos é importante para o cara de qualidade de vida. Já que ele não gosta de academia, normalmente não gosta de musculação, se deixar ele muito tempo lá, ele vai dar aquela velha desculpa do tô sem tempo, e acaba a gente perdendo esse cliente. Isso impacta na minha fidelização. Então, quando eu olho para comportamento, eu sei que a minha esteira também vai entender esse comportamento e a sugestão de soluções, de prescrições, elas levam isso em consideração. Senão, não adianta a gente estar certo fisiologicamente, se o cara está em casa, ele não vem e cancela. Então, esse olhar é um olhar muito importante. O comportamento norteia o resultado. Quem garante resultado é comportamento, não é treino. Se liga nisso. Pierre, mas se ele não treinar, não tem resultado. Fato. Mas se eu não entender o comportamento, ele não frequenta. E se ele não frequenta, ele não treina. Então, antes do treinamento está o comportamento. Tanto é que numa trilha de fidelização, o relacionamento, ele representa 40% do resultado. Os outros 30% é o hábito que o relacionamento proporciona. E o resto, que são os outros 30%, é efetivamente resultado. Então, se eu não entendo que relacionamento e hábito é a base do resultado, eu nunca vou ter. Por isso que a gente tem pessoas que frequentam, que são poucas, e tem muitas pessoas que se matriculam e não ficam. É porque a gente não favorece o resultado e o hábito. O resultado e o hábito, ele é norteado pelo comportamento. Por isso que a gente criou as esteiras, por isso a importância das esteiras. E aqui dentro do MQV, ó, você tem, nesse caso aqui, nessa academia, todas as esteiras. Eu tenho 22, hoje são 25 esteiras possíveis, tá? Imagina que a cada 90 dias, eu mapeio o cara, como você viu aqui, ó. Eu tenho aqui performance fase 13, já sugeriu 14 e 15, tá? O próximo mapeamento, ele direciona se eu continuo 16, 17, 18, ou se por acaso esse cara, a partir de agora, tem uma dor física, né? E aí eu preciso mudar ele de esteira. Ele pirou, enfim, não sei. Lesionou, então tá com o ombro lesionado. Então eu posso colocar esse cara num cuidado de ombro, mas a parte inferior continua na performance. Você consegue nesse nível de entrega mesmo numa automação e no processo de esteira. Então a gente entende muito esses cenários, tanto comportamental como do cliente, para poder sugerir as soluções, tá? Então aqui eu tenho, ó, esteira de condicionamento para corrida de rua. Então eu tenho aqui, ó, se eu abrir, 12 fases para o cara que quer correr na rua, melhorar o condicionamento da corrida. Desde as fases iniciais, a gente chama de etapa de adaptação afetiva ou emocional, é aquele cara que está chegando agora na academia, ou ele estava muito tempo afastado, e ele está no processo adaptativo, não só físico, mas emocional, caso esse cara não seja de academia. Então eu já trago aqui alguns processos que entende, quando eu entro aqui na esteira, ó, aí eu sei que eu vou buscar a ficha de corrida de rua. Então o MQV, o que ele faz?
ele olha para esse cara, vê que ele tem aderência ao esporte, sugere a esteira de esporte, se o cara concorda, aí ele vem buscar aqui a esteira do esporte, no caso corrida de rua, porque ele me falou que corre na rua, e aí eu vou qualificar em que fase, porque a esteira eu já selecionei, esteira de corrida, esteira de condicionamento para o esporte. O que é que determina essas fases? Existem alguns indicadores que determinam fase. Tempo de academia, fadiga, dor física, insônia, nível de sedentarismo, aderência a espaços, por exemplo, musculação, já é uma modalidade que caracteriza a aderência. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de musculação, eu gosto de esteira e de funcional, já é um comportamento mais wellness do que fitness. Então a gente combina uma série de informações para estabelecer em que nível de treinabilidade esse cara, considerando fadiga, dor, insônia, ansiedade, tempo de academia, tempo disponível, eu estou há 1 ano treinando, eu tenho 45 minutos, eu só tenho 10, eu tenho mais de 1 hora. Tudo isso vai determinar o cálculo da fase que vai encaixar o cara. Então ele me falou que gosta de corrida de rua, então eu tenho esteira do esporte e eu vou achar em que nível de treinabilidade, levando em consideração tudo isso que eu estou falando para vocês. O esporte é mais fácil, mas por exemplo, todos do esporte estão aqui, ó, futebol, tênis, base do esporte, adolescente, eu pergunto faixa etária, então eu encaixo aquela galerinha que chega em tribo ali no meio da tarde, então você pode ter também a preparação para atender esse público, condicionamento no geral, qual é a diferença de condicionamento para qualidade de vida? Como eu falei, qualidade de vida não gosta de academia. E por não gostar de academia, quando eu jogo ele na esteira, entende-se que a prescrição que estão prescritas, que estão recomendadas nas fases, elas respeitam esse comportamento. Se esse cara não gosta de academia ou ele não gosta de musculação, a prescrição dos espaços é muito importante. Por isso que a gente fala sempre, ó, primeiro comportamento, primeiro persona, a esteira, né? Depois eu olho espaços para depois eu ter prescrição. Persona, as fases, espaços e prescrição. Persona, de qualidade de vida, é o cara que não gosta de academia e tal, então tem esteira de qualidade de vida. Calculo qual a fase que ele está, baseado na treinabilidade, todas as informações. Achei. Fase 4, por exemplo. Bom, baseado nessa persona e no comportamento dela, é importante que eu dimensione quais são os espaços que ela pode utilizar e que eu tenho disponível. Se ela me fala lá que ela gosta de funcional, que ela gosta de cardio, que ela gosta de coletiva, eu tento buscar dentro das minhas fichas uma entrega para isso. Inclusive as esteiras têm até condição de você ter ficha só para homem, só para mulher, só para musculação, só para coletivo e funcional. Você pode fazer até ter várias na mesma fase com essa estratificação para que a gente seja mais assertivo possível dentro daquilo que o cara gosta de fazer dentro da academia. Se eu tenho essa possibilidade, maravilhoso. Então as esteiras ajudam nisso. Condicionamento performance, ó. Quando eu abro aqui, você já vê que eu já vou até 18. Tá? Ah, e se bater 18, ele volta para 13, você pode ter variação. Você pode construir novas variações nesse ciclo do 13 para o 18 e você pode ter outras opções de jornadas aqui dentro, caso o cara fique esse tempo todo dentro de uma academia sem sair de jeito nenhum, tá? As dores físicas, ó, coxa, lombar, quadril e joelho, se o cara fala, eu posso ter ficha, e aqui a gente tem fichas combinadas, né? Coxa, quadril e joelho, né? Então vem aqui, ó, tá lá a ficha de coluna, coxa, quadril, joelho, tá aqui, né? Eu tenho coxa, quadril, ombro, só coxa, quadril, joelho e ombro, só joelho, só ombro, ombro e joelho. Então, todas as dores e as dores combinadas, elas isoladas e combinadas. E emagrecimento saudável, normalmente muito mulher. É aquela pessoa que fala que quer emagrecer, mas está com ansiedade, problema de convívio social, depressão. Então, você vê que existe um fator emocional para o tal do objetivo. Então a gente leva tudo isso em consideração para ter uma esteira separada. Se você quer dar treino metabólico, tirar o carbo do cara, se você quer, né, exigir um pouco mais desse cliente, beleza. Agora é importante entender que esse comportamento foi analisado e essa esteira, ela precisa compor fichas que tenha realmente ali um processo de entendimento de entrega, porque se você puxar demais dessa persona, ela não tem a predisposição de pagar essa conta, vamos falar assim, de uma intensidade, de um volume de treino e de uma exigência tão forte, tá? Aqui eu tenho grupos especiais, né, diabético, gestante, tá? Hipertenso, ainda tem o cardiopata, ainda tem doença autoimune, caso você queira ter. Qualidade de vida, ó, menopausa e climatério, tem da andropausa também, temos aí. Qualidade de vida no geral, esse cara aqui é o cara que não gosta de academia, preciso respeitar e ter realmente as especificidades quanto exercício, quanto treino. Qualidade de vida, longevidade, aqueles caras mais 60.
E entendendo, ó, mais 60, e tem uma observação muito interessante. Lembra que mais 60, eu tenho mais 60 de fase 7 a 12, que é aquele senhorzinho, velhinho, treinado, aquele cara que já tá cara das 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que está aí na academia, mas ele treina, ele já está há muito tempo dentro da academia, ele já está habituado de forma comportamental à música, ao ambiente, ao som, ao frio. Então ele está acostumado. Mas existe as pessoas com mais 60 até fase 6, que é o indivíduo não tão saudável como esse de fase 7 para frente. Esse, de fato, fase 1 é aquele indivíduo sedentário ruim, e que a gente, na hora que prescreve ou que arbitra, precisa ter responsabilidade. A probabilidade de machucar, a probabilidade... E aqui a gente preserva muita coisa, principalmente nessa fase, é o convívio social. Então, talvez ali, nesse momento, mesmo sendo muito importante a musculação por conta de fatores clínicos, mas a coletiva, a hidro, as aulas coletivas direcionadas, sei lá, tem uma aula específica para mulher acima de 60 anos, de dança, talvez com os sons dos anos 70, anos 80, 70, 60, remixado ali para ela arremeter. Uma das coisas que a gente fala muito, preserva nas tuas prescrições de solução para as pessoas de fase 1, 2 e 3 de mais 60, arremeter, trazer ela para o passado, trazer ela para a juventude. Essas pessoas precisam reviver a juventude e a academia tem condição de fazer isso. Treinar para se sentir jovem, consumir atividades que façam ele voltar para a juventude, isso gera aderência, gera fidelização. Isso não parece, mas é uma ficha. Por isso que as esteiras são importantes, porque elas têm esse poder. Não é prescrição direta de exercício pensando em patologia, desprezando do pescoço para cima. Quando você vai para as fases de 1 a 6, o comportamento, pescoço para cima, é muito mais importante para a fidelização, para que as pessoas construam relacionamento, hábito e resultado. O relacionamento e o hábito leva ela para a fase 7. O exercício deixa ela no caminho, na fase 2. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende fidelização, a gente compreende o ser humano, a gente é mais assertivo, é essencial e tudo aquilo que o mercado fala quanto à atividade física e exercício físico. Então, a gente precisa entender comportamento. Longevidade é um caso muito clássico. Qualidade de vida é recuperação do dia. Se você quiser trabalhar, aquelas pessoas que trabalham mais de 10 horas por dia, e esse é um problema, tá? A gente perde muito cliente em academia por fadiga. O cara tem uma jornada de 10, 12 horas por dia, vai para academia, ele tá ali moído, ele tá cansado, ele tá exausto. Chega na academia, eu erro no volume de treino. Às vezes eu não erro na intensidade, mas erro no volume. Às vezes eu erro na indicação da aula coletiva, inclusive. Né? E esse cara no outro dia ele está pior do que ele chegou na academia ontem. Então, como ele não é do fitness, ele não entende que leva tempo para essa recuperação, para o benefício chegar, para a energia e disposição chegar, baseado na academia. Né? Para quem está há muito tempo sabe que depois de 30 dias, quando você está voltando, você começa a ter, às vezes nem a recuperação estética, mas a disposição, a energia. Esse cara aqui de qualidade de vida, ele não é do fitness. E esse tempo é muito maior do que os 30 dias e ele não entende que ele precisa esperar. Ele não quer. Então, o que é que eu preciso trabalhar nesse cara? Recuperação, musculação mais terapêutica, um trabalho de mobilidade, o funcional que não é HIIT, porque os funcionais na academia eles são muito fortes, eles são quase HIIT. Então, um funcional de um tempo menor, de uma intensidade menor, porque esse cara vem de uma jornada puxada, ele é sedentário. Principalmente o cara de fase 1, 2 e 3. Então, quando a gente pega uma esteira como essa, você vê, ó, eu estou aqui todo preparado, mas principalmente nessas três, ó, recuperação do dia. Valorizo mobilidade, valorizo cuidar de dor, valorizo uma série de coisas, porque a probabilidade de eu perder esse cara aos 90 dias é muito alta por perder a mão no processo de prescrição, por não compreender comportamento. Então você percebe que na hora que a gente está construindo esteiras, o nível e a quantidade de informação que se analisa para prescrever um simples ficha, a prescrição de uma simples ficha, ela não está atrelada a método de treinamento. Lembra, ó, persona... Tá aqui as personas. Fase, o MQV calcula. Espaços, baseado na persona e no comportamento. Uns são mais adequados e outros não. Depois vem prescrição. Acima da prescrição eu tenho 3 camadas que se eu errar a prescrição não vai funcionar. Ela não é adequada. Por que a gente acerta? Porque às vezes a gente prescreve pro cara do fitness. Você pode desprezar tudo de cima. Porque como eu prescrevo fitness... Tudo que eu prescrevo fitness combina com o cara do fitness pra cima. Se eu prescrever do jeito que eu prescrevo, sem levar nada em consideração, e for pro cara da performance, do ganho de massa muscular ou do condicionamento geral, pra esses dois aqui, ó, show. O resto eu vou errar em tudo. Eu vou errar basicamente em tudo.
E é por isso que eu tenho mais evasão do que fidelização, porque eu perco a mão na prescrição por não levar em consideração as pessoas de acordo. A gente tem 22, são 25 possibilidades, e hoje, do jeito que eu prescrevo, eu tenho a probabilidade de acertar apenas em 2, porque eu não levo em consideração nada disso que a gente está falando. Então, a compreensão da esteira faz com que o negócio que assumiu a responsabilidade de entrega com o cliente gere percepção de valor, gere uma entrega mais confortável, uma entrega que faça sentido para as pessoas irem todo dia ou 3 vezes por semana numa academia. É isso que são as esteiras, é essa entrega que a gente leva com o MQV para valorizar o serviço e o exercício físico, a importância e o poder que ele tem quando ele é aplicado da forma correta. Essa é a nossa ideia de esteira no MQV.